Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Roberta, professora de História de vocês. E nós vamos iniciar o nosso PET, né, o PET 1 em História, a semana 1. Para vocês do 8º ano, a gente vai ver a modernidade, o conceito da modernidade, né? Porque muitas vezes a gente pergunta, o que é a modernidade, né? Nossa, que moderno, nossa, novos tempos, né? A modernidade. As pessoas se referem muitas vezes a modernidade como sendo sinônimo de uma coisa muito nova, né? De tecnologia, certo? E, na verdade, esse conceito que a gente vai ver hoje, ele está relacionado com um tempo, né, com uma época em que a Europa, certo? Esse é um conceito exclusivo dentro da divisão da história, da situação europeia, de um recorte no tempo europeu, certo? Que faz referência aí dentro, a gente pode colocar Renascimento, Humanismo, as reformas protestantes, a consolidação, a formação dos estados modernos e a consolidação das monarquias, né, dessas monarquias. Então a gente vai estudar todos esses itens dentro do conceito da modernidade, tá? Então, por isso que aqui, no início, né, caro estudante, nessa semana você examinará o conceito de modernidade para interpretá-lo como uma construção intelectual de uma determinada época estritamente vinculada às sociedades europeias e, portanto, excluir os demais povos. Então, quando a gente estuda a linha do tempo, né, que é essa linha do tempo aqui, eu quero que depois vocês acessem o PET de vocês, tá? Quando a gente estuda que tem a pré-história, que é a maior época, né, em termos de tempo, né, que tem aí muitos milhares, milhões de anos, inclusive, né? Depois a Idade Antiga, que vai de 4.000 antes de Cristo até 476. Aqui a pré-história, eles colocaram 200.000 anos, que é já com a nossa espécie, né? Que é o Homo sapiens sapiens, que vai de 120 a 200.000 anos, o surgimento da nossa espécie. Porém, as espécies anteriores, os ancestrais, também estão dentro da pré-história. Por isso que alguns historiadores vinculam aí 5 milhões de anos atrás, outros 2 milhões de anos atrás, tá certo? Depois aqui a Idade Antiga, né, de 4.000 a.C. a 476, a Idade Média de 476 a 1453, certo? Meados do século XV, e a Idade Moderna entre 1453 a 1789, tá? Esses marcos históricos aqui da linha do tempo são marcos, né? São eventos que acontecem e que marcam a determinada passagem do tempo, certo? 4.000 a.C. marca ali, como eu disse, 200.000 anos atrás marca aí o surgimento da nossa espécie, né? A Homo sapiens sapiens. 4.000 a.C. ou 6.000 anos atrás marca aí a escrita, o surgimento da escrita. 476 marca a queda de Roma, do Império Romano. 1453 marca a queda do Império Romano do Oriente, ou a queda de Constantinopla. 1789 marca a tomada da Bastilha, a queda da Bastilha com a Revolução Francesa. Então são esses marcos aí que dividem a história, a linha do tempo, só que quando a gente pega esses marcos, a maioria deles, principalmente a partir do ano de 476, ocorreram na Europa. Então, essa linha do tempo aí, esses marcos históricos são também um termo aí de recorte, né, da história europeia, tá certo? Então, não que a gente vá deixar de estudá-la, porque a história europeia influenciou muito na história dos demais povos, né? Seja como domínio, né, escravização
dos povos, a conquista do território americano, né? Então, por isso que a gente tem influência. Por exemplo, a língua portuguesa é uma língua de origem europeia, né? Com raízes no latim, que era uma língua romana, certo? E que, por consequência da colonização dos portugueses aqui no território, nós falamos a língua portuguesa, tá bom? Então, essa Idade Moderna, que é esse recorte em verde aí que vocês estão vendo, o que a gente estuda durante esse período? O renascimento cultural, né? Quando se fala renascimento, a gente associa muito a questão dos pintores, né? De Leonardo da Vinci, com a Mona Lisa, com a Santa Ceia, Rafael Sanzio, Michelangelo, né? E tantos outros, Botticelli, né? E a gente também vê aquela retomada da cultura greco-romana, a exaltação, né, da ciência através do humanismo também, o ser humano passando a ser o centro, em contraponto com a Idade Média, que colocava Deus no centro de tudo, né? O ser humano, não que eles negassem Deus, logicamente, né? Até porque a Igreja Católica ainda tinha um grande poder, né? Porém, dentro da Idade Moderna, as pessoas passam a colocar o ser humano como a obra mais perfeita de Deus, primordial, e dessa forma, com tal importância, né, ele passa a ser o centro das coisas. E tudo isso vem associado também a uma revolução científica, né, no campo das ciências, né, da parte aí também da medicina, certo? Junto com isso também vem o absolutismo, como eu disse para vocês, a formação e a consolidação das monarquias europeias. Então, o poder centralizado na mão de uma só pessoa, e dessa forma o mercantilismo, né, que vai posteriormente passar para o capitalismo industrial, já chegando aí na Idade Contemporânea, né, com a Revolução Industrial, certo? Aqui junto também, no finalzinho da Idade Moderna, passando, né, para a Idade Contemporânea, as revoluções burguesas, né, Revolução Industrial, o Iluminismo, certo? Então nós vamos estudar tudo isso daqui, o Iluminismo, que vai aí ser um basta, né, para esse sistema absolutista que centralizava todo o poder nas mãos do rei, tá bom? Então, nós vamos estudar esse conceito de modernidade, né? Porque as pessoas daquela época, elas se autodenominavam de modernas em relação à Idade Média, né? O avanço da tecnologia para a época, as revoluções científicas, né? As descobertas de várias pessoas dentro dessa situação do século XVI, XVII, certo? A chegada por conta da tecnologia também das pessoas, né, dos europeus aqui na América. Então, tudo isso despertava esse sentimento de eu, né, moderno em relação às pessoas anteriores, né? Ou seja, a Idade Média, né? E que ficou conhecida posteriormente como Idade Média, por justamente estar aqui, ó, dentro dessa divisão aqui, na historiografia positivista, né? Pré-história, vou passar aqui em cima, né? Pré-história antiga, aqui moderna e contemporânea, o meio, média, tá certo? Bom, eu vou abrir aqui um outro link para que a gente veja lá o que é a Idade Moderna. Eu vou ler uns trechos para vocês e vou explicar também para que vocês entendam, né? A Idade Moderna foi uma das formas encontradas pelos historiadores para dividir a história da humanidade. Seu recorte temporal inicia-se com a queda do Império Bizantino e a tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano,
em 1453. Seu recorte final está delimitado com a Revolução Francesa. Essa divisão é pautada na perspectiva história europeia, como eu disse para vocês, já que os marcos divisórios se referem indireta ou diretamente a fatos importantes para os europeus, tá? A tomada de Constantinopla, que pôs fim ao Império Bizantino, que era um herdeiro direto da Antiguidade, surgido do Império Romano da Antiguidade e surgido onde hoje é a Itália, né, representou o fim dessa era aí da Idade Média, tá? Só que a concepção também da Idade Moderna está mais associada ao finalzinho do século XV, com as grandes navegações, tá? E também com a questão da centralização do poder, porque para ocorrer as navegações, esses reis, né, e rainhas têm que centralizar o poder nas mãos deles para poder fazer com que para ter um capital, né? Isso que acontece com o que a gente conhece como mercantilismo, que é a acumulação primitiva dos capitais, ou seja, quando as pessoas estão começando a acumular capital. O que é capital? São valores que vão multiplicar, que vão crescer, dinheiro investido, certo? Então, o capital é aquele dinheiro, né, aquele valor que vai crescer, tá? Então, essas pessoas elas vão ter que acumular para ter condições de financiar essas viagens e com isso buscar cada vez mais riquezas para poder acumular cada vez mais capitais. Essa era a concepção do mercantilismo aqui que surge no início da Idade Moderna, né? No finalzinho da Idade Média e início da Idade Moderna, tá? Então, essa concepção era uma ruptura também do que foi considerado como Idade Média. Nesse sentido, era um período antigo e outro moderno, é assim que eles denominavam, como eu disse anteriormente para vocês, certo? E aqui, a Idade Moderna ela surge como uma oposição à Idade Média, que era considerada como Idade das Trevas, já que a igreja tinha um grande poder e dessa forma não deixava que a parte científica, né, avançasse tanto, a parte de medicina, inclusive, né? Só que a parte cultural das letras sobreviveu graças à Igreja Católica que preservou. Então a gente não pode chamar também de Idade Média, porque houve uma grande preservação cultural. Se hoje a gente conhece escritos dos filósofos da antiguidade, é graças à Igreja Católica lá do período medieval que preservou tudo, tá certo? Bom, é uma produção cultural lá muito grande, né? Mas sempre monopolizada pela igreja, tá? Foi durante também a Idade Moderna que houve as grandes navegações, expansão marítima, a chegada e a dominação de continentes inteiros, como África, a América, a retirada de nativos, de pessoas que foram escravizadas, né, para poder trabalhar em outros territórios, certo? O domínio na questão da retirada das riquezas desses lugares, né, para poder cada vez mais enriquecer as classes mais dominantes, né, as classes mais abastadas da Europa, certo? E criando uma organização social para o restante do mundo, né, baseado nesses laços de dominação, tá certo? Essa expansão também vai ser uma base para o desenvolvimento do capitalismo, tá? E tudo isso aí que a gente vai ver, né? Principalmente toda essa parte aí da formação das monarquias modernas, né? Essa conquista
do Novo Mundo, certo? Tá tudo dentro dessa idade moderna, do que a gente tem como esse conceito de idade moderna. Então, o que é esse conceito de idade moderna aqui, né, dentro dessa situação? Como eles se autodenominavam em relação àqueles antigos, né, que seria aí as pessoas anteriores, certo? O que a gente conhece hoje como idade média, mas já lá naquela época os da idade moderna se autodenominavam modernos, tá bom? Eu vou voltar lá no PET para poder aqui para a gente ver a atividade, né? Então eu quero que vocês façam essas atividades aqui, que a gente faz a correção na próxima aula, tá certo? Eu vou ler com vocês, tá? Para poder explicar como que vocês vão fazer e depois a gente faz a correção. Muitos historiadores denominam idade moderna o período que vai do século XV ao XVIII. O texto a seguir discute o conceito de modernidade empregado nessa denominação. Leia-o e faça o que se pede. À primeira vista, talvez haja muito poucas outras noções que contenham uma dose tão considerável de fluidez e incerteza. Os compêndios referem-se ao início dos tempos modernos e à idade moderna, como se tratando de coisas absolutamente claras, evidentes mesmo, mas a rigor o que vem a ser uma época moderna. Contrastar o atual, o recente, ao que é velho e ultrapassado seria uma resposta possível a essa pergunta, comprovada através das ideologias que se pretendem inovadoras face ao existente. Origem, assim, de sucessivas modernidades, como eu disse para vocês no início, né? Então, na letra A, vocês vão pesquisar em um dicionário da língua portuguesa o significado da palavra moderna e registrar aí no caderno de vocês, né? Então, essas definições que você encontrou são parecidas ou diferentes com o seu entendimento da palavra. Aí vocês vão explicar, certo? Vocês acham que moderna é realmente a definição que está no dicionário, né? Sim, não, por quê? Segundo o autor, de que maneira se define um período como época moderna? O que significava ser moderno na Europa do século XVI? Então, vocês vão ler aqui nesse texto, encontrar, né? O que é ser moderno, aqui de acordo com esse autor, lá no século XVI. A questão número 2 Vocês vão só identificar as características da arte renascentista aqui nessa pintura. Não precisa fazer essa pesquisa não, tá? Da participação das mulheres no movimento. Então, vocês vão só identificar aqui as características da arte renascentista. E a questão número 3, vocês vão apontar os fatores que propiciaram a disseminação das ideias reformadoras na Europa nos séculos XV e XVI, apesar do enorme poder da Igreja Católica nesse período. Então, o que aconteceu, né, que houve essa disseminação das ideias reformadoras na Europa? Então, vocês vão falar isso para mim, tá certo? Próxima aula eu vou fazer a correção com vocês e vou explicar um pouquinho mais da Reforma Protestante, tá? Um abração para todo mundo, continuem se cuidando e até a próxima aula.